hoje sobre o tema A Ira de Deus. Bom dia, amada igreja, nós aqui novamente, na EBD, no nosso encontro, nessa bela manhã do dia 21 de junho de 2020. Nós vamos estudar hoje sobre o tema A Ira de Deus. Nós vamos falar aqui sobre 3 tópicos interessantes que vai fazer com que você perceba o grande amor que Deus tem por nós, aqueles remidos no sangue do Cordeiro. Então nós vamos orar com a nossa irmã Tatiana e vamos dar início a essa EBD. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por este dia, por esse estudo, e que o Seu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, nos ensinar da Tua Palavra, Deus. Nos dá a direção e nos proteja, Senhor, neste momento. Nós te agradecemos por tudo, pela nossa vida, e te pedimos tudo, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Seu Filho amado. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar do atributo da ira de Deus, que é uma característica de Deus, e quando a gente ouve falar da irritação, a cólera, a ira de Deus, vem-se na mente, remete algo assim de uma pessoa nervosa, de uma pessoa que perdeu o controle, Você talvez já pensou assim, já remeteu isso no seu coração, mas só que nós vamos aprender sobre isso hoje, nessa belíssima manhã. Nós vamos ler em Romanos 1,18, Romanos 1,18, acompanhem aí. Esteja aí com a sua Bíblia e a gente vai ler Romanos 1,18, que diz assim: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que pela injustiça detêm a verdade. Então, a ira de Deus, nós já estamos vendo, aqui o versículo claro que Deus, Ele quer que vivamos a verdade, porque só a verdade pode nos libertar da ira do próprio Deus. Então a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Quando se fala que Deus é amor, nós podemos entender que Deus, Ele ama e corrige. Ele é o amor, é uma característica de Deus. Quando eu falo que eu amo, eu não estou falando que é uma característica minha. Por quê? Porque o ser humano, ele pode amar e odiar, amar e não amar. Então, Deus, Ele é amor. Nós devemos lembrar também que Deus, Ele é fiel na sua palavra. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre Deus se ira. Deus se ira. Agora vamos ver com a Tati. Então, graça e paz, irmãos. A ira é a qualidade menos popular de Deus. Para alguns causa temor, para outros a ira não combina, com o amor, que é a qualidade, o atributo de Deus mais enfatizado hoje em dia, Nós vemos em livros, nós vemos em mensagens que as pessoas mandam uma para outra e até virou moda hoje em dia, A pessoa diz Deus é amor, 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 mas o que acontece é que as pessoas se esquecem que a ira é uma dos atributos de Deus, E a ira de Deus é um dos temas mais repetidos na Bíblia, Ela por inteiro, Deus, Ele enfatiza a ira dele. Nós podemos ver no Novo, no Velho Testamento. E aqui nós vamos ler em Salmos 7:11. Salmos 7:11. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Existe uma tradução, acho que é
eu esqueci a Almeida Corrigida, ela diz assim, que Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, isso nós podemos ver. Amém. Então, o que nós podemos entender? Que o amor de Deus não é um sentimento oposto da ira. É um sentimento, como que eu posso dizer? Complementar. Um sentimento complementar. Ele ama e disciplina. Então é o amor de Deus, é o amor de um pai. Um pai, quando vê que o filho está fazendo algo de errado, o que esse pai faz? Ele disciplina o seu filho. Então a ira de Deus sobre o pecador é assim, ele corrige a quem ele ama. E é isso, né, Tati? Muito bom saber disso. Agora, evidências da ira de Deus contra o pecado. O que vem ser, né? O que vem a ser essa tal evidência da ira de Deus contra o pecado? Agora eu vou pedir para que a igreja abra em Apocalipse 14, nos versos 9 e 10. Apocalipse 14, nos versos 9 e 10. Seguiu-se a estes um terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos do Cordeiro. Então aqui está falando sobre o quê? 7 terríveis pragas. Infelizmente, né, ou felizmente, porque é a palavra de Deus que irá se cumprir, é claro, muitos serão atingidos por essa praga, pela ira de Deus, naquele grande dia, né? Então, quando a gente pensa em 7 pragas, que já está determinado pelo próprio Deus, a gente vai entender o quê? Eu preciso me alinhar, né? Eu preciso estar totalmente do lado de quem? Do nosso Deus, pelo amor, né? E pela obediência. Deus, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado e não o pecador convertido na sua palavra. Então o que Deus criou? Deus criou o plano de salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus sobre a humanidade. A ira do homem não consegue, quando nós pensamos na ira do homem, a ira do homem é quando ele não consegue canalizar. Por quê? Porque quando vem a ira, geralmente a gente fica bravo, né? Então é diferente de Deus, porque esse sentimento ele transforma em ódio. Quando o homem, geralmente, ele se ira, ele não consegue canalizar esse sentimento e esse sentimento, ele se torna em ódio, raiva. E nós sabemos que o ódio é o mesmo que você matar uma pessoa. E isso é bíblico, né? Jesus falou isso. Então, quando isso vem acontecer, entra-se o pecado. Então, quando isso acontece, nós precisamos nos arrepender. E isso daí faz com que nós esteja vivendo, né, aquilo que Deus fala, que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que irais e não pequeis. Porque o que acontece? A ira de Deus é a resposta divina da maldade sobre os seus filhos, que Deus tanto ama. Então Deus nos ama e Ele vai contra o pecado, o mal. Aí se a gente for ler em 2 Pedro 3,9, 2 Pedro 3,9 diz assim:
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém, na morte do ímpio, mas o que nos leva é a falta do perdão, né? Lançar mão do perdão, de perdoar os nossos irmãos. Agora nós vamos voltar com a Tati, né? Que vai falar sobre a ira de Deus não cai sobre nós. Por que a ira de Deus não cai sobre nós? Então, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus, ele nos substituiu quando ele foi no nosso lugar para a cruz. Ele sofreu, ele pagou pelos nossos pecados, o sangue dele foi todo derramado na cruz. Não foi a cruz que matou Jesus, mas sim a ira de Deus que caiu sobre ele. Isso nós vamos ver em Isaías 53, 5 e 10. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, irmãos, graças a Jesus, não existe mais condenação e castigo para os que decidem segui-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós vamos ver isso em Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui nós vemos que não há condenação para aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, né? E que não anda na carne, porque Deus, ele não cobra a perfeição, mas ele diz na sua palavra que nós devemos ser santos, porque ele é santo, e Deus, ele é santo, 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 né? Então nós temos que nos preocupar com isso, a orar, buscar em oração, né, irmã Cleonice, o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar como agir nesse mundo, como lidar com as nossas dificuldades, os nossos problemas e as pessoas em nossa volta, em todos os lugares que a gente for. E agora, mas quem rejeita o sangue de Cristo terá que enfrentar sozinho a ira de Deus. E isso nós vamos ver em Apocalipse 6, 15 e 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui nós vemos que vai ser tempos de muitas aflições, né? Porque ninguém pode se esconder, ninguém pode deter o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, que nós venhamos sempre a pensar, né? No temor a Deus, na obediência à sua palavra, no esforço, na busca do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas,
né? Para que a gente assim venha alegrar o coração do nosso Deus e dar bom testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. E é interessante, né, irmã Tati, que Deus ele vai remover todo o mal, né? Sim. Deus vai remover todo o mal sobre a face da terra, e aquelas pessoas que não estiverem do lado dele, né, digamos assim, sofrerá aí os danos, né? Sofrerá o julgamento. O julgamento é o manifesto de Deus contra o pecado, né? Ele, como santo, ele não pode admitir, e também porque Deus é justo. Então, irmãos, a irmã Cleonice vai nos dar um exemplo para que a gente entenda tudo esse estudo que nós tivemos. Conta-se uma história, né, na época lá, né, do tempo lá do Faroeste, nos Estados Unidos. Dois rapazes ali começaram a brigar entre si e um acabou matando o outro. A justiça levou esse rapaz preso, e esse rapaz ele foi levado, né, até a cadeia e ficou preso e foi julgado pelo seu crime. Ao chegar lá, a população, a sociedade fez uma carta ao governador pedindo misericórdia pela vida daquele rapaz que tinha saído do julgamento de morte. O governador escreveu-se uma carta perdoando o pecado daquele cidadão. O governador pensou: antes eu quero conhecer esse cidadão que praticou essa morte. Então, ele se caracterizou de cristão e ele colocou a carta que perdoava o rapaz pelo crime dentro da Bíblia, e lá foi até a prisão onde aquele rapaz estava. Ao ver aquele homem, né, que supostamente para ele era um cristão, ele começou a gritar: saia daqui, eu não quero saber não de cristão. E o governador, né, ali disfarçado de cristão, olhou para ele e falou: o seu perdão está aqui. E aquele rapaz, ele não aceitou e ele voltou a gritar novamente: saia daqui, vai embora, vá embora. Começou a gritar. E aquele governador, disfarçado de cristão, foi embora. Em seguida, o guarda entrou ali, né, na cela onde ele estava e falou: rapaz, o que você fez? Você não aceitou, ali dentro daquela Bíblia tinha o perdão, tinha uma carta que iria absorver, né, da morte. Então, ele foi levado ali, né, no dia seguinte, para ser morto, e simplesmente ele teve um momento ali que ele deu uma palavra, e na palavra ele falou o seguinte: eu não estou sendo julgado pelo meu crime, pelo meu pecado, eu estou sendo julgado pela recusa do perdão. Então hoje nós estamos aqui, né, para falar para você, igreja, que Deus, ele luta contra o diabo para salvar as nossas vidas do mal, do pecado. Porém, a última escolha é minha e sua. E outra também, Jesus, ele morreu na cruz para que ninguém enfrentasse a ira de Deus. Então ele morreu na cruz para que eu e você não enfrente futuramente a ira de Deus. Então que essa palavra fique nos nossos corações e que a gente possa refletir sobre a ira de Deus. É algo real, algo que está dentro dos planos de Deus, e Deus, ele é fiel, e ele, sendo amor, hoje ele quer nos salvar.
Então vamos orar e aqui a gente finaliza essa aula de hoje sobre a ira de Deus. Vamos estar orando, eu convido você a baixar a sua cabeça e vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nada somos, Senhor, sem Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo ato de amor, porque nós estamos aqui, Senhor, para aprender e aprender de Ti, Senhor. Nós sabemos que nós somos pecadores, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a Tua ira pode vir sobre a vida daqueles, Pai, que não se arrepende dos seus pecados. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que ama. Mas esse amor, Senhor, virá um dia, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, de forma positiva, pela Tua palavra e também, Senhor, aqueles que não estiver, Senhor, diante de Ti, Senhor, com um laço de arrependimento, Senhor, poderá ser julgado, Senhor, sobre a Sua ira, Senhor. Nos guarde, Senhor, nos dê uma boa semana, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e hoje para todos sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a seguir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém.